Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo do Enem de redação. Bom, hoje a gente está iniciando aqui as aulas de redação e a gente vai começar trabalhando progressão textual. Vamos entender o que é isso? O que é a progressão textual? A progressão textual é o processo pelo qual o texto se constrói, no qual há introdução de uma nova ideia, seu desenvolvimento e uma conclusão que fecha a discussão. Né? Vamos pensar na palavra progresso, né, gente? O progresso é as coisas irem se encaminhando, certo? Como elas têm continuidade. Então, a progressão textual é como você dá continuidade ao assunto, né, que você trouxe no texto. Como você trabalha isso? Como você vai encadear uma informação com a outra, um parágrafo com o outro, né? Então, isso é progressão textual. Como o seu texto progride do início até o fim, tá? Esse texto pode apresentar ao leitor fatos novos sobre um tema, um determinado tema, discutir fatos já conhecidos por ele ou introduzir um tema completamente desconhecido. Bom, quando você vai fazer uma redação, né, você tem que pensar que você vai escrever, você precisa pensar que você está escrevendo para alguém que pode nunca ter ouvido aquele tema ou para gente que já leu, né, um tema aqui da sua redação. Não estamos falando do corretor, né, gente? O corretor, obviamente, ele sabe qual é o tema cobrado, ele se informa sobre aquilo, né? Ele tem a obrigação de estar informado sobre o que pode aparecer nas redações. Mas supomos que qualquer pessoa, uma pessoa ache seu texto no chão, caiu da sua bolsa, da sua mochila. O importante é que qualquer pessoa que saiba ler, leia o seu texto e entenda do que ele se trata, né? Então é importante na progressão textual o seu texto se bastar por si só, né? Ele dizer tudo o que ele se pretende dizer, né? Por isso dizemos que um texto bem escrito é aquele que pode ser compreendido por qualquer leitor, né? Tanto aquele que você vai acrescentar fatos novos a um determinado tema, né? Fatos novos sobre um determinado tema, ou fatos já conhecidos por ele, ou um tema completamente desconhecido. São opções, são variações de leitor. E o seu texto, se ele for bem escrito, ele vai ser compreendido por qualquer um desses, ok? Ao estabelecer uma sequência de ideias, cada parágrafo deve ser construído de forma que se relacione com o parágrafo escrito anteriormente. Gente, isso é encadear, né? O seu texto, ele precisa ser uma teia, né? Ele precisa ser uma rede de informações. Tudo tem que estar muito bem encadeadozinho, né? Para que qualquer leitor possa ler. Então, se o seu texto começa falando de uma coisa, mas no segundo parágrafo você já traz outra, ou você fica só repetindo a mesma frase sempre, o corretor não vai gostar do seu texto e qualquer pessoa que lê também não vai, tá? Então, ao estabelecer uma sequência de ideias, né? Uma ideia vai desencadeando outra. Cada parágrafo deve ser construído de forma que se relacione com o parágrafo escrito anteriormente e também com o posterior. Não tem como o seu parágrafo estar flutuando ali, estar falando de uma coisa que não tem nada a ver com a introdução e com a conclusão. Isso não existe, gente. Tá? Então a relação tem que ser feita. Mas também o seu parágrafo tem que ser independente. A gente vai entender muito melhor depois como isso acontece. Como o parágrafo pode estar ligado e como ao mesmo tempo ele pode ser independente. Vamos entender. Os parágrafos devem ser pensados para articularem-se uns aos outros num processo progressivo, tá, gente? Progressão tem a ver com isso. Você começa a tratar de um tema, você introduz, você vai desenvolver ao longo do seu texto, você vai desenvolvendo esse tema, né? E isso é progredir com o seu texto, tá? Elementos importantes para a progressão. Bom, vamos entender. O texto não pode apresentar apenas repetição de ideias. Gente, não dá para ficar
É, a questão da mulher na sociedade brasileira é uma questão importante e que as autoridades devem intervir. Aí você falou isso na introdução, né? Espera-se que você introduza o tema e que você desenvolva. Por quê? Por que as autoridades precisam intervir? Porque as mulheres ainda ganham menos que os homens para desenvolver as mesmas funções, ainda sofrem agressões físicas dentro de casa e etc. Você vai explicando, certo? Mas se você pega na introdução e no desenvolvimento e fica repetindo a mesma frase, as mulheres sofrem violência dentro de casa e ganham menos que os homens, o governo disse. Aí no outro parágrafo você fala: as estatísticas apontam que mulheres ainda sofrem violência doméstica e ganham menos que os homens. E na conclusão você repete. Gente, não é assim que você vai preencher o seu texto. Eu entendo que muitas vezes, né, no desespero de estar fazendo uma prova, você acha que esse é o único modo. Vamos lá. Uma coisa muito importante que a gente vai discutir aqui na aula de redação é que o tema, né, os temas da atualidade precisam estar na sua pauta, né? Você, pré-vestibulando, não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo no mundo, porque isso pode ser cobrado de você. Você pode chegar lá no Enem e ter um tema que você nunca ouviu falar. E aí, a coletânea vai ser o suficiente para você desenvolver? Talvez não, né? Então, por isso que a gente sempre fala, se informe, leia, tá? Não só textos jornalísticos, mas leia também livros, né? Porque isso sempre ensina a gente a escrever. Os melhores escritores são os leitores, né? As pessoas que leem com frequência. Então, gente, nada de repetir. O que tem que haver, em vez de repetição, é retomada de ideias, né? Então, ó, retomar ideias já introduzidas ao longo do texto, dando profundidade ao desenvolvimento. Retomar ideias não é repetir. Galera, entenda isso. Não é repetir. É você simplesmente continuar falando do mesmo assunto. O tema, ele tem que ser o centro de todos os seus parágrafos, tá? Então, não tem isso de você falar lá na introdução de um tema e começar a desenvolver outras coisas. Então, vai retomar, não repetir, ok? Incluir novos elementos à elaboração argumentativa. Então, você vai retomando, certo? Retomou a introdução no primeiro parágrafo. Aí, o primeiro parágrafo vai ter lá a inclusão de novas ideias. Como que essa questão pode ser discutida? O que tem de relevante sobre essa discussão? E você vai incluindo. Aí você pode usar alguns itens da coletânea, né? Estatísticas se comprovam, trechos de um livro que eles colocaram lá, citação de alguma coisa, né? Então, tudo isso vai te ajudar a preencher o seu texto, ok? O texto deve apresentar coesão e coerência. Gente, essas duas palavrinhas aqui são as palavras que vocês mais vão ouvir nesse momento de redação dos professores de vocês, da minha parte, tá? Porque a coesão é o que faz o texto ser unido, né? Tudo que faz um texto ser coeso, ele é preciso, ele está conectado, uma parte está conectada com a outra, né? É uma trama, ok? O texto é um tecido, gente. É um tecido que tudo está conectado. Então, se não estiver conectado, o seu texto não está coeso, ó, ele está frouxo, tá? Coerência. Coerência é você começar a falar de cachorro e terminar falando de periquito. Isso é incoerente. Se você começou falando do cachorro, você tem que desenvolver o assunto cachorro até o final. Então, isso é ser coerente. Tá, gente? Coerente na vida, inclusive, é importante. O texto deve basear sua argumentação em fatos e dados verídicos. Por favor, gente. Por favor. Não inventem dados. Não inventem estatísticas. Não inventem porcentagem. Não inventem palavras. Também é importante, tá? Deixem isso para se alguma vez você for escrever literatura, aí você pode inventar neologismo. Neologismo em redação não é bem-vindo, tá? Mas, por favor, olha,
dados verídicos, tá? Apenas, use como dado apenas aquilo que você sabe de fato e aquilo que tá na coletânea. Se a coletânea tá lá, você não pode copiar, mas você pode usar trechos, né? Você não pode simplesmente copiar o texto lá. Mas a coletânea, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, você vai ver que ela é sua aliada. Você pode usar uma estatística que tá lá, ok? Então, basear sua argumentação em fatos verídicos. É importante pesquisar os temas trabalhados, o que eu já disse para vocês. Vamos ler, gente, vamos se informar, tá? Quanto mais conteúdo você tiver, mais fácil vai ser você escrever sua redação. O texto deve dividir-se de forma equilibrada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Nada de fazer uma introdução de 3 linhas num texto de 30 linhas, né? Ou um parágrafo só de 20 linhas, né? Em vez de dividir em 2 parágrafos ou 3, né? Basicamente, gente, 30 linhas, você pode aproximadamente, né, se você quiser 3 parágrafos argumentativos, vocês podem fazer 5 parágrafos de aproximadamente 5 linhas, né? Uma boa forma de dividir seu texto. Elementos estruturais do texto. Introdução. Bom, introdução é a apresentação do tema a ser tratado ao longo do texto, tão importante quanto qualquer parágrafo. Gente, não existe um parágrafo menos importante. Todos os parágrafos têm que ser desenvolvidos de uma maneira muito bem pensada, de uma maneira muito bem organizada, né? Tem que ter um planejamento, né? Se você tem um tempinho, se organize, faça tópicos, né? Pense antes de escrever. Se der tempo para fazer rascunho, faça o rascunho. Mas vamos organizar as ideias antes, tá? Como eu vou abordar esse tema? Quais são as causas? O que eu vou escrever no primeiro parágrafo? O que eu vou escrever no segundo? Né? E assim sucessivamente. Tá? Então, olha, o texto deve guiar-se pela introdução, à medida em que ela abre, direciona e dá o tom da argumentação que será desenvolvida. Bom, a introdução é o cartão de visita do seu texto, é a primeira coisa que o corretor vai olhar, a banca avaliadora. E aí, como é que você começa falando de um determinado ponto argumentativo, um ponto de vista, e você no segundo parágrafo você já muda? Isso é inadmissível, inclusive sua nota não vai ser legal se você fizer isso. Então, a introdução, gente, a partir do momento que você decidiu qual é o seu ponto argumentativo, como você vai introduzir um texto, pense que o seu texto tem que se guiar por aquilo, ok? Desenvolvimento é o espaço central do texto em que se deve trabalhar a argumentação do tema apresentado na introdução. O desenvolvimento pode ser dividido em mais de um parágrafo, nos quais se pode, por exemplo, confrontar ideias opostas ou apresentar mais fatos que fortaleçam o argumento trabalhado. Então vamos lá, vamos entender isso. Mas, Bárbara, eu não posso ser dúbio, ter dúvida do meu ponto argumentativo. Como é que eu vou confrontar? Gente, confrontar é diferente. Então, num argumento lá, você pode falar, num parágrafo, você pode falar do seu ponto de vista, e no outro você vai confrontando o pensamento das outras pessoas, mas como? Você vai usar um tom dizendo que você, já mostrando que você ainda está no seu ponto argumentativo. Você discorda daquele jeito que as outras pessoas pensam. Então, tem como fazer isso? Tem como você introduzir, mostrar o seu ponto argumentativo por causa disso e disso, né, num parágrafo de desenvolvimento. No outro, você vem de uma certa maneira suave, lógico, você não pode ser muito, né, criticando em tom de crítica aquela outra corrente. Entendeu? Você confronta duas ideias. Mas isso é só uma opção, uma das diversas opções que a gente tem, né, de como desenvolver um parágrafo. Conclusão. É o encerramento do texto, no qual, de acordo com o próprio nome, é obrigatório concluir o assunto tratado ao longo dos parágrafos anteriores. A conclusão deve estar em concordância com todos eles. Desde a introdução, é muito importante que o texto seja fechado de forma coerente,
ligando todos os pontos apresentados. Então, antes de fazer sua conclusão, você também precisa pensar muito. Dá uma lida no que você escreveu antes de concluir, gente. Isso sempre ajuda. Você pensou na sua introdução? Tá. Desenvolveu os seus parágrafos? Você vai fechar seu texto? Pera aí, então vamos pensar o que eu escrevi. Pegue os pontos, né? Antes de escrever, pega os pontos, anota no cantinho lá. Ó, eu trabalhei o quê? Eu trabalhei estatísticas nesse primeiro. Eu citei uma fala de um sociólogo, sei lá. Embaixo eu falei de fatos históricos. E aí, para fechar, você coloca ali os tópicos, né? Como você trabalhou e tenta organizar, né? Essa conclusão. Tudo, gente, tem que ser muito bem pensado. Eu sei que é pouco tempo, eu sei que é muito nervosismo, mas é importante a gente ter uma consciência do que a gente está escrevendo. Isso é importante, não sair por aí, né, como dizem, enchendo linguiça, famosa, né? Simplesmente repetindo loucamente as frases, repetindo, ok? Bom, eu trouxe um exemplo aqui de uma redação muito boa, tá? Da Marcela Souza Araújo. Isso daqui, gente, ela tá no blog do Enem, ela é público para quem quiser ver. Sempre eles colocam lá exemplos das redações nota 1000. Então eu trouxe a dela aqui pra gente, para ilustrar como uma redação pode ser nota 1000, como ela pode, né, agradar a banca de uma maneira 100%. É bom pra gente se espelhar, pra gente entender como que funciona, ok? Vamos lá, então. O título, né, ela citou aqui Drummond. Gente, isso daqui, quando você cita, lógico que tem que ter a ver, tá? Quando você cita literatura, você traz intertextualidade pro seu texto, no título ou no meio, você já sai na frente, tá? Porque demonstra que você tem leitura. Então, você coloca um título que remete a um fato histórico ou a um livro literário, uma música, tá? Isso mostra que você tem referência de outras coisas. Não dá para ser qualquer coisa, tá bom? Vamos considerar, né? Literatura de melhor qualidade, música de melhor qualidade, ok? Bom, vamos lá. No limiar do século XXI, né? Então aqui ela começa com um tipo de introdução histórica. Ela está situando, né, século XXI. No limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e às crenças religiosas. Prestem atenção, ela coloca, olha só, por um lado. O que isso significa? A gente tem aqui o resto, a gente vai ler o resto da introdução dela. Se ela coloca por um lado, ela vai obrigatoriamente ter que falar o outro lado qual é. Então, na introdução, ela já está confrontando as duas partes, certo? Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Prestem atenção como ela se posiciona. A gente tem aqui o primeiro parágrafo, né, a introdução, e isso é importante. Gente, tem que ficar claro para o corretor qual é o seu ponto de vista, de preferência na introdução. Ele tem que entender, né, como você vai desenvolver, qual lado você está indo. Então, ela confrontou dois lados, né? E aí, como que ela dá a opinião dela aqui, por opressores intolerantes. Isso aqui deixa muito claro que ela não vai defender essas pessoas, que ela considera que eles são intolerantes, certo? Vamos lá. O Brasil é um país de diversos... Aí que já começa a desenvolvimento. Então, introdução, né? Mostrou dois lados, se posicionou e foi desenvolver. Vamos lá. O Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças, e defende em sua Constituição Federal
o direito irrestrito à liberdade religiosa. Então, olha, ela cita a Constituição porque provavelmente a coletânea trouxe esse trecho, olha, mostrando como a coletânea é nossa amiga e a gente pode usar ela, né? Direito irrestrito à liberdade religiosa. Nesse cenário, tomado como base a legislação e acreditando, nesse cenário, tomando como base a legislação e acreditando na laicidade do Estado, as manifestações religiosas e a disseminação de ideologias fora do padrão não são bem aceitas por fundamentalistas, né? Então ela vai explicando, ó, ela vai desenvolvendo, né? O que ela começou na introdução, vocês veem, ela não repete, mas ela retoma, né? Então tá, por fundamentalistas. Assim, o que deveria caracterizar os diversos Brasis, né? Mais de um Brasil, né? Um Brasil para cada um, que as pessoas pudessem se expressar com liberdade, né? Dentro da mesma nação é motivo de preocupação. Então, você vê, ela trabalha como a intolerância religiosa tem sido um motivo de preocupação para algumas pessoas que simplesmente querem, né, expressar livremente suas crenças, né? Que está concedido esse direito na Constituição. Bom, próximo parágrafo. Paradoxalmente, né? Palavrinha difícil, que significa, ao contrário, em oposição ao Estado laico, né? Que é aquele Estado... O nosso Estado é laico. Então, isso significa que... Isso é uma decisão lá do Iluminismo. Significa que o Estado e a Igreja, eles não tomam decisões em conjunto. A Igreja é uma coisa e o Estado, né? Vida das pessoas... ela deve ser decidida apenas pelo Estado, né? O Estado, eu digo, os nossos representantes, né, no governo. Então, a Igreja não deve interferir nas questões do Estado. Então, o Estado laico, ok? Olha eu de novo. Paradoxalmente, ao Estado laico, muitos ainda confundem liberdade de expressão com crimes inafiançáveis, né? Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, olha só, ela está citando dados, gente. Provavelmente esses dados estavam na coletânea. Ela não ia lembrar de cabeça essa porcentagem, tá? Então, olha, mais uma utilização. Você está dando informação ali, tá bom? Isso é importante. Segundo os dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registrados pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa e destas, 15% envolvem violência física, sendo as principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Então, ela está querendo dizer que a intolerância religiosa, infelizmente, ela se expressa mais contra os membros, né, de religiões afro-brasileiras, de raiz afro-brasileira, tipo o candomblé, por exemplo. As pessoas ainda não aceitam, né, se acham no direito de importunar essas pessoas que estão simplesmente, né, seguindo suas crenças, né, assim como cada um tem o direito de ser o que quiser ser, né, essas pessoas também têm. Então, ela está se posicionando, falando que, né, você vê como é que ela vai trabalhando a questão, coloca dados, né, mostrando como isso está acontecendo. Partindo dessa verdade, né, daquela verdade que ela apresentou, o então direito assegurado pela Constituição e reafirmado, olha só, outro dado, reafirmado pela Secretaria dos Direitos Humanos, é amputado. Amputado ele acaba. Se existe na Constituição e os outros brasileiros que têm os mesmos direitos que essas pessoas não respeitam, né, e partem para agressão física só porque você não acredita na mesma coisa, é amputado, então isso acaba. E o abismo entre os oprimidos e os opressores torna-se, portanto, maior. Então isso vai afastar o oprimido e o opressor cada vez mais distância. Continua. Ó, outro trunfo que provavelmente ela tirou da coletânea, tá? Ó, aqui o sociólogo Bauman, que morreu infelizmente há pouco tempo.
Parafraseando o sociólogo Zygmunt Bauman, enquanto houver quem alimente a intolerância religiosa, haverá quem defenda a discriminação. Tá? Então, a intolerância religiosa, tá, de acordo com o que o Bauman coloca aqui, ela tá ligada muitas vezes à cor da pele também, né? Você vê que é um praticante, uma pessoa da religião afro-brasileira, né? Algumas vezes são pessoas negras, em grande maioria, né? Que são do candomblé, da umbanda e tudo mais. Então, isso também é um reflexo, tá? A discriminação também é um reflexo dessa intolerância religiosa. Então, né? Ela usa essa citação do Bauman, né? Ela parafraseia. Por que parafraseia? Porque ela não colocou entre aspas, tá? Se ela estivesse citando direto, não podia ser parafraseada, citando, né? Tomando como norte, né, como direção, a máxima do autor, para combater a intolerância religiosa no Brasil, são necessárias alternativas concretas que tenham como protagonistas a tríade Estado, escola e mídia, né? O que ela propõe? Ela está propondo que para que as coisas aconteçam, isso tem que vir da educação, desde a base da educação, né? As crianças têm que aprender, olha, cada um tem as suas crenças. Você pode ser católico, você é evangélico, você é ateu, você é do candomblé. E ninguém pode te machucar por isso, ninguém pode te ofender por isso, né? Então, na escola a gente tem que aprender isso. A mídia, né? A mídia tem que transmitir isso, né? Ensinar isso ao invés do contrário. E o Estado, ele tem que criar leis, medidas mais fortes, né? Para defender essa laicidade, né? Se é laico, isso tem esses direitos do cidadão, ele tem que ser, independente de um ou outro religioso tá no Estado, tem que ser defendido o direito igual para todo mundo, independente de ser ateu, de ser do candomblé, né? Aí aqui, ó, o outro parágrafo. O Estado, por seu caráter socializante e abarcativo, né? Abarcativo, que ele pega todo mundo, deverá promover políticas públicas que deverá promover políticas públicas que visem garantir uma maior autonomia religiosa através dos três poderes. Não, desculpa, gente, vou começar de novo. O Estado, por seu caráter socializante e abarcativo, deverá promover políticas públicas que visem garantir uma maior autonomia religiosa e, através dos três poderes, deverá garantir efetivamente a liberdade de culto e proteção. Então, ao mesmo tempo que os três poderes, o judiciário, o legislativo e o... esqueci do último. E executivo, né? Que os direitos do cidadão, né? As leis, quem faz as leis, quem executa, né? Então, isso eles conseguiriam, né? Efetivamente, que a liberdade de expressão religiosa, né? Fosse uma coisa verdadeira, não só ficasse no papel, na Constituição, né? E proteger essas pessoas, né? A escola formadora de caráter deverá incluir matérias como religião em todos os anos da vida escolar. A mídia, quarto poder, né? Isso aqui é um termo, né, que se usa hoje em dia, né? Porque a mídia influencia, no final das contas, tanto quanto os outros três poderes, tem um fator, né, forte aí na sociedade. Deverá veicular campanhas de diversidade religiosa e respeito às diferenças. Somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, constituir-se-á um Brasil mais tolerante. Então, olha só, ela fez um parágrafo em que ela fala, ó, desses três, né? As três questões aqui. E na conclusão, ela vai mostrar como que isso vai... Isso aqui, gente, é uma estratégia muito boa. Você pode deixar, né, uma chave aberta, né,
um desmembramento para você resolver na conclusão. Então, como que esses 3 fatores aqui vão ajudar na vida dos cidadãos que querem seguir com as suas crenças em paz? Aí ela fala no final, né? O Estado fazendo o papel do Estado, a escola o papel da escola, a mídia o papel da mídia deveria fazer. Então, ela desenvolve, né, essa coisa para fechar o texto. Olha, e ela termina retomando o título dela. Gente, isso aqui, ó, isso aqui dá até alegria de ler, né? O corretor deve ter ficado como? Ó, somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, constituir-se-á um Brasil mais tolerante. É isso, a gente fica por aqui.